A nossa aula de hoje é um exercício sobre a determinação do tamanho de poros, especificamente sobre a distribuição do tamanho de poros em um material mesoporoso. Então diz, a partir dos dados de equilíbrio da isoterma de adsorção-desorção, determine a curva da isoterma, o tipo de isoterma e a distribuição do tamanho de poros. Ok? Aí vamos sair um pouquinho e vamos aos dados. Este é um relatório que tem 29 páginas de uma análise textural, ou seja, uma análise de fissurção de nitrogênio, utilizado como gás adsorvível, numa amostra dada, ok? Tudo bem. Depois da análise, que demora várias horas, aqui começou 4 horas e acabou 11 horas, mais ou menos umas 6 horas, 7 horas quase, 6 horas, bom, isso tudo que demora essa análise. O relatório fornece inicialmente uma tabela, tá? Com os dados de pressão relativa, pressão em milímetros de mercúrio, volume adsorvido e um tempo de equilíbrio, que esse tempo geralmente é programado. O software faz essa programação onde ele assume que se atingiu o equilíbrio. Tá? E vocês podem ver no início, você dá 1 minuto, 54, 3 minutos, assim por diante. E vocês têm aqui os dados da isoterma, tá? Que geralmente eles cabem em 2 páginas. É por isso que o trabalho de vocês tem um arquivo de 2 páginas. Repare que o valor da pressão relativa começa em valores bem baixos e vai aumentando até atingir um valor de quase 1, 0,9919 e depois começa a desorção, ok? Tudo bem. Então, o que temos que fazer? A primeira coisa que temos que fazer é pegar os dados de pressão relativa e volume adsorvidos da isoterma, do relatório, e colocá-los em um arquivo em Excel, tá? Que é a parte 2 do trabalho de vocês. Então, vocês têm aqui pressão relativa e volume adsorvido em centímetro cúbico. Deixa eu corrigir isso daqui. Em centímetro cúbico por grama, ok? Então, é um volume específico. Bom, primeira coisa é fazer o gráfico da isoterma e ver que tipo de isoterma temos, para identificar, vamos em inserir, dispersion plot e pronto. Vou subir um pouquinho mais aqui. Estamos frente a uma isoterma com essa cara. Bom, nem sempre é bom. Primeiro aqui apagar isso daqui, não é necessário. Adicionar aqui o título dos eixos. Aqui vamos colocar P sobre P0, que é a pressão relativa. E aqui, volume adsorvido em centímetro cúbico por grama, em condições padrão de pressão e temperatura. Tá? Outra coisa que eu também gosto que ela não faça é que deixe a isoterma de 0 a 1, ok? Com um passo, ou seja, com uma divisão de 0,1 na pressão relativa. Bom, agora se temos uma imagem bem mais clara da isoterma, podemos ver. E temos 6 tipos de isotermas, tá? Sendo que a número 4 e a número 5 apresentam 2 subtipos, né? Perdão, a número 2 e a número 4 apresentam 2 subtipos. Então, dentro dos tipos de isotermas, então temos uma isoterma que começa inicialmente com uma curva côncava ao eixo da pressão relativa. Depois aumenta o volume adsorvido à medida que aumenta a pressão relativa, mas chega num ponto onde esse aumento é mais pronunciado, tá? E bem grande, por sinal, do volume adsorvido do adsorbato, no adsorvente. E depois atinge um patamar e permanece quase constante, e depois temos a curva da desorção, que aparentemente não apresenta esterese,
ou também chamado de loop de esterese. Vemos aqui um afastamento entre esses dois, nesta parte das duas curvas, mas não é para dizer que tem esterese. Então não podemos afirmar que tem loop de esterese. Mas podemos afirmar primeiro que não é do tipo 2, porque do tipo 2 apresenta uma concavidade, depois um aumento razoavelmente leve do volume adsorvido com o aumento da pressão. Não, se não temos numa dada pressão relativa, um aumento bem grande. Não chega a ser vertical, mas não precisa ser vertical, pode ser desse tipo. Então estamos frente a um isoterma tipo 4. Esse é o tipo de isoterma que a gente tem, isoterma tipo 4. Muito bem, definir esse isoterma, então agora vamos ver como fazemos a distribuição dos poros, porque não é necessário a isoterma apresentar loop de esterese para saber qual é o tamanho predominante dos poros neste tipo de material. Este material é poroso? É mesoporoso? É. Ou seja, tem poros de tamanho que vão de 2 a 50 nanômetros. Ok. De acordo com a teoria passada em sala de aula, então nós não precisamos de toda a isoterma, precisamos somente da parte da desorção. Então vamos pegar a parte da desorção, que eu já selecionei previamente, e vocês podem observar aqui que a parte da desorção começa em 99,1942, tá? Se não me engano é esta mesmo. É aqui, este é o ponto máximo, ok? E a partir deste ponto que começa a desorção, atinge o ponto máximo da desorção e começa a desorção. Eu pego os dados só da desorção, tá? Tanto assim que eu pego os dados só da desorção, que se eu fizer um gráfico disto, eu vou observar a curva da desorção. Eu vou fazer isso, tá? E quando comparo com a minha isoterma antes feita, posso observar que tenho somente o braço da curva correspondente à desorção. A desorção geralmente começa em pressões relativas bem baixas, né? Para tentar preencher a monocamada, né? Então, a desorção não tem que chegar a essas pressões baixas, não é necessário. Só este pedaço daqui já é suficiente. Então, eu peguei os dados da desorção. Bom, depois eu vou utilizar a equação de Kelvin, que eu vou colocar aqui, a equação de Kelvin, esta equação daqui, para determinar o raio de quê? Do menisco. O raio do núcleo, tá? Que depois eu vou mostrar exatamente o que é esse raio daí, tá? Então eu vou utilizar essa equação e essa equação me diz que eu somente preciso o valor da pressão relativa, tá? E colocando, isto vem da equação de Kelvin, que eu vou mostrar depois de lembrar de onde vem isso tudo. E só preciso destes valores para encontrar o raio do menisco. Tudo bem. Então, eu coloco essa equação aqui, tá? Como vocês podem observar. É sempre ter cuidado com esta parte daqui, tá? Esta é a pressão relativa, que é a pressão do adsorvível, ou adsorbato, sobre a pressão de saturação. E aqui está o contrário, é o inverso. Então, às vezes, nos confundimos e colocamos a pressão relativa e não, tem que ser o inverso. Prestar muita atenção na equação, tá? Que pode ser aí o erro que a Ana Paula está encontrando. Bom, e calculamos o raio do menisco para cada pressão relativa. Por quê? Porque cada pressão implica um volume adsorvido e cada um desses volumes adsorvidos tem um raio desse menisco que vai sendo preenchido, ok? Depois vamos calcular a espessura da camada. E a espessura da camada que se forma dentro do poro, lembrando que isso tudo dentro do poro, tá? Vamos calcular utilizando esta equação. E esta equação, de novo, é a equação de Hausen, ela só está em função da pressão relativa, do inverso da pressão relativa. Tá? Isso tudo foi dado na última aula. Então, vamos calcular essa espessura
tá? E de acordo com esta equação, os valores seriam em angstroms. Colocamos a equação e verificamos que a equação está em função do inverso da pressão relativa, ok? E para cada valor de pressão relativa da desorção, encontro o valor da espessura da camada. A espessura da camada vai mudando, né? A espessura da camada vai mudando ao longo da desorção, tá? E da dissorção também, tá? De uma coisa da outra. Agora vamos calcular o raio do poro. Ah, mas como calculo o raio do poro? Bom, o raio do poro eu calculo com o raio do menisco mais a espessura da camada dissolvida, que é esta equação. Ah, então tá bom, já calculei o raio do menisco, a espessura da camada formada dentro do poro, tá? E vou calcular isso. Lembrando que esta parte daqui corresponderia mesmo à parte onde os poros são preenchidos, tá? Então, evidentemente, eu vou ter um gráfico onde os valores não vão mudar muito, ou quase nada. Por quê? Porque já não aconteceu mais preenchimento de poro. Aqui o poro preencheu por um fenômeno chamado de condensação capilar, que obedece à equação de Kelvin, ok? Então, esta parte daqui é muito importante para mim, porque ela define o preenchimento do poro, e com isso eu posso determinar o tamanho do poro. Então, esse raio do poro é calculado com esta equação, que não é nada mais do que a soma da espessura e do raio do menisco. E então eu encontro esses valores aqui. Tudo bem. Agora eu preciso encontrar um raio médio. Esse raio médio, primeiro do menisco, tá? Eu vou encontrá-lo com a seguinte equação. Essa equação é basicamente a seguinte, onde me diz que R médio de K é igual a R de K mais R de K menos 1 sobre 2. Qual é R de K? Esse daqui. Qual é R de K menos 1? O seguinte, isto mais isto sobre 2 é o médio. Então, eu vou pegar esse R de K médio, tá? Que aqui está com tracinho em cima, mas não consigo colocar esse tracinho no Excel. Mas não tem problema. Então, eu coloco a equação, ok? E clico. Então, o que eu pego? A soma do primeiro mais o seguinte sobre 2. Isso me dá, ou seja, a média desses dois, né? Mas a média desses dois, então, eu só vou poder encontrá-la até o último valor. Não posso estender isto um pouco mais, porque daria um valor que não é coerente, seria zero. Isso estaria somando com um zero daqui, e isso não existe, esse poro. Então, este valor daqui não se coloca. Este daqui se desconsidera. Porque ele vai somar isto mais este daqui, tá? E este daqui, com a célula sem número, o Excel a reconhece como zero. Por isso que dá um 2,4. Então, não estaria certo. É a média entre esses dois valores. Tudo bem. Isso foi a média do raio do menisco. Agora vamos encontrar a média do raio do poro. E para isso utilizamos esta equação, que não é nada mais do que o raio do poro de P mais o raio de P menos 1, ou seja, o seguinte, o de baixo, sobre 2. Então, isso é determinado com a seguinte equação. Primeiro, eu vou colocar aqui o raio do poro médio. E depois vou colocar a sua equação. Lembrando que esta aula está sendo gravada e vai estar disponível também para o aluno poder assistir depois para fazer a parte 2 do trabalho, ok? Bom, então, raio do poro mais raio de P menos 1 sobre 2, ok? E da mesma forma, eu vou ter que valores até aqui. Não considero este último, porque este último vai somar com zero e tudo bem. Verifiquem que o rádio do poro médio ele vai diminuindo à medida que diminui a pressão relativa.
Tá? Por que isso acontece? Porque é um esvaziamento de quê? Do poro, do gás, do adsorbato do poro. Por isso ele vai diminuindo. Ok? Tudo bem. Agora é preciso, com esses valores, determinar que o diâmetro do poro, porque é bem melhor expressar a distribuição em função do diâmetro do poro que do raio do poro. E para determinar o diâmetro médio do poro, multiplicamos o raio do poro por 2, ou seja, 2 vezes o raio do poro. Isso é totalmente coerente, porque o raio, estamos considerando que o poro é cilíndrico. Essa é uma das assunções que faz a teoria de BJH, ok? Essa teoria nos diz que temos que assumir isso, tá? Ok? Nem sempre acontece nos materiais, mas aqui vamos ver se não é isso assim. Então, aqui temos 2 vezes o rádio médio do poro, tá? Temos o diâmetro médio do poro, ok? E simplesmente arrastamos até aqui. Pronto. Ok, agora nos resta saber 2 valores. Primeiro, a variação do gás adsorvido. A variação do gás adsorvido é calculada com esta equação. Por que a variação do gás adsorvido? Porque entre a última pressão relativa e a seguinte, que é menor, no caso da desorção, há uma variação de gás desorvido. Então, isso é muito importante porque estou removendo o gás que já foi preenchido por condensação capilar e a partir disso eu vou verificando o que acontece. Então, num dado momento, eu vou me encontrar com estes dados de aqui, que são os que definem o preenchimento do poro. Lembrando que aqui que acontece a condensação capilar, que o preenchimento do poro em uma faixa de pressão relativa muito estreita, às vezes em um único valor de pressão relativa, mas geralmente numa faixa bem pequena de pressão relativa, é onde acontece o preenchimento do poro. Há um aumento considerável do volume adsorvido, tá? E isso é um indício, é um indicativo de quê? Da condensação capilar, tá? Então, essa variação do gás é muito importante, obviamente. Essa variação do gás, vamos calcular com a equação que já coloquei aí, ok? E que não é nada mais do que isto menos isto, né? Então, são valores que saem dos valores isoterma mesmo, né? Por isso, somente com os valores de pressão relativa e volume adsorvido você pode calcular tudo. Então, eu vou ter esses valores. Lembrando que o último valor não é necessário e pronto, tá? Bom, agora vamos calcular finalmente o valor da variação do líquido dissolvido. Como assim do líquido? O processo de condensação capilar implica que o gás que está dentro dos poros condensou, ou seja, está na forma líquida. Por conseguinte, ele apresenta todas as propriedades de um líquido. Então, esta variação do gás no preenchimento dos poros se comporta como líquido. Então, temos que transformar essa variação do gás numa variação do líquido. Isso fazemos a partir desta equação, ok? E temos esta equação daqui, onde este é o volume molar do nitrogênio, e isto é o volume do gás em condições padrão, tá? Seriam 22,4 litros. Então, aplicamos essa equação, tá? Só que aqui, inicialmente, eu vou colocar isto dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Ok. Essa é variação. Vou trocar para uma letra grega. Isso faço indo para símbolo. Cadê o símbolo? Troquei. Ok. Variação do volume do líquido. E aqui eu pego isto como subscrito. Ok. Já tenho isso. Só que isto daqui estaria assim como aqui em centímetro cúbico por grama. Tá? Igualzinho. Não há variação não. Em centímetro cúbico por grama. Ok.
Então, é só colar e pronto. Centímetro cúbico ao programa. Aqui quebra de texto automática e tudo bem. Só preciso colocar a equação, tá? Que vai utilizar as células, as células G5 menos G4. Poderia ter utilizado esta direta também, tanto faz, tá? E ver esses fatores, tá? Eu não vou multiplicar por 1000, vou deixar assim. Primeiro, para vocês observarem, de um valor muito pequenininho, que a gente tem que observar aumentando as casas decimais. Ah, tá, aí está, tá bem pequenininho mesmo. Então, observando as casas decimais, vemos que os valores são bem pequenos mesmo, não tem jeito. Aí fazer o que? Acontece. Mas, para facilitar a nossa vida, vamos multiplicar isto por 1000, tá? Faz mal não, tá? Multiplicar por 1000 já nos dá valores mais razoáveis. Pronto. Só que vamos diminuir agora as casas decimais. E aqui colocamos que foi multiplicado por 10 elevado ao cubo. Ok? Bom, agora se temos valores adequados para podermos fazer o que? A primeira correlação. Que correlação é essa? O diâmetro médio dos poros vezes o volume adsorvido, a variação do volume líquido, tá? Que aconteceu, tá? Durante o processo de desorção. Ok? E ao fazermos esse gráfico, observamos que temos um gráfico desta forma. No início quase não dá para ver nada, isso faz todo sentido, lembrando ao aluno que somente nesta região aconteceu a condensação capilar, ok? E na desorção, a evaporação do gás nesse capilar. Então aqui não podemos enxergar isto muito bem, tá? Temos duas formas, uma transformar isto para escala logarítmica, tá? Que eu não gosto muito, mas se o aluno achar que é interessante, transformando para escala logarítmica, aí podemos enxergar, espera aí, aqui temos sim uma distribuição de tamanho de poros, onde ao colocar o nome aos eixos, que seria a parte de baixo? A parte de baixo seria o diâmetro médio dos poros em angstroms, ok? E o que seria esta parte daqui, tá? Então eu vou pegar essa parte daqui para facilitar a aula e colocar o nome dela aqui logo. Vejo que o Vinícius está aí. Bom, e aqui eu tenho que a variação do volume líquido, tá? Temos que diminuir a variação do volume líquido, então eu vou colocar aqui líquido subscrito. Vou pegar este D maiúsculo e transformá-lo numa letra grega. Isso somente posso fazê-lo aqui, levando para símbolo. Só um momentinho. Pronto, tenho a variação do volume líquido e tenho isto. Esta é a distribuição, é uma forma, não é a que é mais usada, mas é uma forma. Aqui já temos a distribuição do tamanho de poros. Então, mas tudo bem, mas como disse, não necessariamente pode ser esse gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse gráfico, e vou colocá-lo ao lado. Por que não necessariamente? Porque não dá uma boa noção aqui. Uma escala logarítmica nos diz que aqui, qual é o valor do poro? Que primeiro é uma distribuição unimodal. Então, ele tem poros que oscilam predominantemente num tamanho de poro que não consigo enxergá-lo aqui pela escala. Tá? Então, por isso que eu digo, alguns preferem assim, outros não. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto de usar a escala logarítmica, tá?
por outro lado, eu sei que a partir daqui para frente não acontece nada, então eu posso botar daqui até 200 e ver o que acontece. Ah, até 200 dá para ver, mas de 100 para cima também não dá para ver nada, então posso mudar para 100. Ah, muito bem, muito bem. Eu poderia até mudar mais, deixar ele mais estreito. Então, agora sim eu posso observar claramente que o tamanho dos poros deste material é predominantemente com um diâmetro de aproximadamente 25 angstroms. Predominantemente. Obviamente vai ter poros um pouquinho maiores, um pouquinho menores, mas é uma faixa estreita, bastante estreita, para dizer que este material é unimodal, com poros com predomínio do seu tamanho em torno de 25, 26 ou 27 anos. Poderia até diminuir um pouco mais a escala para poder enxergar melhor. Aqui não daria, né? Aqui é bem difícil dar um valor, né? É um pouco complicado. Aqui sim, aqui eu consigo enxergar muito claramente isso. Essa que é a vantagem de colocar nesse tipo de gráfico. Então, essa seria a metodologia que o aluno vai utilizar para fazer a parte 2 do trabalho. Então, agora eu vou passar para o PowerPoint para explicar um pouquinho melhor sobre o que eu acabei de fazer agora. Então, segundo o que nos pede é a curva da isoterma, o tipo de isoterma, a distribuição do tamanho de poros. Ok? Eu sei que eu vou receber os dados de quê? De pressão relativa e volume adsorvido da isoterma, que começa com o braço da dissorção, atinge seu máximo, que é a pressão relativa próxima de 1, e depois vem a desorção. Então, são estes valores os que eu vou pegar, tá? Só esses valores são os que interessam. Não é importante a pressão nem o tempo de equilíbrio. Não, isso não interessa, não. Ok? Tudo bem. Então, eu fiz isso no Excel, tá? E de acordo com a teoria, eu digo que este é um mesoterma tipo 4, sem loop de esterese, ou seja, ela não apresenta esterese. Muito bem, sem loop de esterese. E eu identifico aqui que no início da isoterma tem a formação da monocamada, que está a partir daqui, que é a que me ajuda, nesses dados me ajuda a identificar o quê? A área específica, a área superficial específica, utilizando o método BET, tá? Que o método se chama assim, BET, não BET, como alguns falam, está errado. Depois começo a formar a multicamada, que é a parte daqui. E quando atinge um certo momento de espessura crítica, tá? Que é aquela espessura T que acabamos de determinar no Excel, começa a condensação capilar, que é o preenchimento, tá? E este é o raio do menisco, tá? Esse seria o diâmetro do menisco. Com a espessura, eu determino o raio do poro. Por isso que precisa ser determinada a espessura, tá? E o raio do menisco. Tá? Com essa camada inicial, tá? Eu fico preenchendo, depois acontece o preenchimento, tá? desse tipo de poro, tá? Formando um menisco mesmo, né? Até a sua totalidade, que acontece neste final, onde a curva agora apresenta uma espécie de platô. Tanto a de adsorção como a de desorção, que indica o preenchimento do poro. Tá bom? O preenchimento do poro e esse aumento da pressão relativa, que simplesmente significa injetar mais gás à amostra, não faz nenhuma variação quase importante no volume adsorvido do adsorbato. Nenhum, tá? Não muda quase nada, pouquinho. No finalzinho, talvez os macroporos, os espaços entre as partículas, mas isso é muito pouco, tá? Não interessa. E na desorção acontece o processo inverso, né? O poro está cheio e começamos a succionar o gás e começamos a ir minguando o menisco, tá? Evaporando esse gás que condensou, que está na forma líquida e que tem como líquido todas as propriedades do líquido. Por isso que determinamos o ΔV do líquido em função do ΔV do gás. O ΔV do gás a gente tem da isoterma, mas o ΔV do líquido não, e precisa ser determinado.
Então, começamos a evaporar até atingirmos eventualmente a monocamada ou a multicamada, tá? Ou a camada crítica no poro, né? Que é a partir daquela onde começa o processo de condensação. Isso explicando um pouquinho isso. Bom, o poro, desta vez eu coloquei na forma de um tubo de ensaio, né? É cilíndrico com um fundo hemisférico, tá? Esse fundo hemisférico explica a falta de esterese aqui. Quando o poro atravessa a partícula de um lado ao outro, eu não tenho um fundo e o processo da formação do menisco acontece em ambos os lados do preenchimento do poro. E nesse caso, eu vou ter uma esterese sim, tá? Porque a pressão de evaporação, a pressão relativa também de evaporação, é a mesma coisa, vai ser menor do que a pressão de condensação inicial, tá? Porque já tenho um líquido aqui completado, mas acontece uma evaporação diferente. Então, quando tem um poro que é fechado e que tem esse formato cilíndrico com fundo hemisférico, eu nunca vou ter esterese, tá? E esta explicação tem que ser corroborada com outra técnica de caracterização. Nesse caso, podemos utilizar a microscopia eletrônica de transmissão para saber se não temos que aqueles poros que atravessam a partícula, que já mostrei numa aula anterior, que pareciam umas linhas, umas listras na partícula, que era sinal de um poro atravessando a partícula. Muito bem. Bom, então, pelo fluxograma, tá? Começamos com o quê? Com os dados de equilíbrio, de pressão relativa. Depois determinamos o raio do núcleo, tá? Com a equação de Kelvin. A equação de Kelvin não é essa. A equação de Kelvin, na verdade, é esta de aqui, tá? Que está na aula, que já está postada no muro. A equação de Kelvin, ela correlaciona a pressão relativa com o quê? Com a tensão superficial do líquido, com o volume molar do líquido, com o raio do poro, porque ela explica que em capilares, tá, acontece um processo chamado de condensação capilar. Significa que um dado gás ou um dado vapor de uma substância pura condensa em pressão de saturação menor, em pressão de condensação menor que a pressão de saturação. Por quê? Porque simplesmente se forma um menisco, e esse menisco, essa curvatura, né, desse líquido favorece a condensação. Mas, no caso do nitrogênio, a gente temos valores de tensão superficial, do volume molar, da temperatura, da constante nas unidades certas. Estas não são, por sinal, tá? Essas não são as unidades certas, mas com as unidades certas desses valores que são tabelados, a temperatura da dissorção que acontece a temperatura do nitrogênio líquido, que é 77 Kelvin. Então, substituindo esses valores aqui, nós obtemos uma expressão para o raio do menisco. Mas, professor, por que o raio do menisco se você está falando de um poro? Não deveria ser o raio do poro uma vez? Não, porque no início da isoterma se forma a monocamada e a multicamada. Tá? E essa multicamada, depois a multicamada, numa bicamada, tricamada, uma camada que vai preenchendo também no poro como uma camada. Só que quando ele atinge uma espessura crítica, é a partir desse momento que acontece a condensação capilar. E por isso que a condensação capilar não se dá, veja bem, não se dá aqui, logo com essa monocamada ou bicamada. Não, quando se atinge uma espessura crítica, que é o que foi falado na aula anterior, né? Então, a partir desse espessura, e por isso que o raio que eu vou calcular é o raio deste menisco, esse raio daqui, tá? Esse é o motivo do uso dessa equação. Bom, pensei que tinha caído, não caiu. Ok, continuamos. Depois calculamos a espessura do filme, né, ou a espessura crítica dessa camada com a equação de Gauss, como já tinha falado, que é essa equação de aqui. Precisamos de novo que o inverso da pressão relativa, que é dado no relatório da análise do equipamento. Depois o raio do poro, que não é nada mais do que o raio do menisco, mas esta espessura crítica do filme, ok? Depois a média do raio do núcleo, ou raio
do núcleo médio, tanto faz, tá? Depois, a média do rádio do poro, tá? Como já foi mostrado também no Excel. Depois, o diâmetro do poro, o diâmetro médio do poro, tá? Multiplicando 2 vezes. Então, para eu poder calcular o rádio do poro, eu preciso do rádio do menisco e da espessura. E para poder calcular isso para cada volume adsorvido, ou para cada variação de volume dissolvido, eu preciso desses dois valores, o primeiro e o anterior. Ou no caso da pressão relativa maior, é a medida que ela vai caindo. Tá? E a mesma coisa eu faço com o raio do poro. E o diâmetro do poro, a média do diâmetro do poro, eu faço em função desse rádio do poro. Ok? Depois eu preciso determinar o volume do gás adsorvido. Primeiro, a variação do volume, que é a variação um dado também da isoterma, tá? A variação é o volume, tá? A uma pressão relativa mais alta. Depois, a seguinte, tá? N-1, tá? E depois transformo essa variação de volume entre uma pressão relativa e a seguinte em variação do líquido, porque eu confirmo com isso que na condensação capilar o gás adsorvido nos poros, o gás que preenche os poros, de fato está na sua forma líquida. Por isso que é o volume do líquido, a variação do volume do líquido correspondente a um ΔV gás, tá? E que é simplesmente a transformação utilizando o volume molar, o volume de 1 mol em condições padrão, ok? Então, este é o processo que foi seguido no Excel para construir essa tabela. Então, na tabela temos os dados no equilíbrio, na desorção, usamos a desorção, tá? Costumeiramente se usa a desorção, tá? Pode-se usar a desorção, sim, mas você vai usar a desorção. Se a disciplina fosse somente esta técnica, haveria muitas mais coisas para mostrar e comparar a curva da distribuição da desorção com a desorção, porque às vezes dá diferenças, entre outras coisas, ou quando considero uma e não a outra, quando há diferenças gritantes entre essas duas distribuições de poros, mas não é o caso, estou mostrando as partes mais relevantes desta técnica de caracterização. Então, construo a curva da desorção, que é essa dali. Depois calculo o rádio do núcleo, utilizando a equação de Kelvin, para o nitrogênio, na temperatura de 77 Kelvin, e com a tensão superficial para essas condições, ok? Depois calculo a espessura estatística da camada, espessura crítica, como quiser chamar. Depois o rádio do poro, que é a soma dessa espessura da camada que fica dissolvida nas paredes dos poros, a partir da qual atinge um valor crítico, que é esse T, a partir da qual acontece a condensação capilar. Tá? Depois a média do rádio do núcleo, que é chamado do núcleo, né? Porque ele, na verdade, não é do poro. O poro já tem moléculas dissolvidas numa camada, num filme também chamado, num filme, tá? E esse espaço que há entre a distância entre esse filme de um lado a outro do poro não é considerado o poro, senão um núcleo, é chamado de núcleo, ok? Depois a média do rádio do poro, tá? Estou colocando os valores aqui que encontramos no Excel, tá? Depois a média do diâmetro do poro, com essa equação. Depois a variação do volume adsorvido entre os valores sucessivos de razão de pressão relativa, temos esses valores aí, certo? E finalmente a transformação dessa variação do gás em variação de líquido, porque assumimos que o poro está preenchido por um líquido do gás adsorvido, do adsorbato. Por quê? Porque nos poros aconteceu um fenômeno chamado de condensação capilar, que fez que a isoterma apresentasse em uma curta faixa de pressão relativa um aumento considerável de volume de adsorbato adsorvido no adsorvente. Parece um trava-línguas, mas tudo bem. E dessa forma encontramos a distribuição de tamanhos, é uma das formas, não é a única, mas é uma das formas, e que para efeitos da disciplina é suficiente. Bom, aqui me faz pensar uma coisa. Então, os poros, imagino, devem ter um tamanho,
Primeiro deve ser regular. Essa partícula deve apresentar poros na faixa de 25 ou 27 angstroms. Então, como confirmo isso? Tá? Bom, existe uma técnica que pode nos ajudar a confirmar, que é a microscopia eletrônica de transmissão. Então, eu peguei essa amostra, levei para o microscópio e encontrei essa informação. Então, eu consigo observar que aqui há uma rugosidade. Isso, na verdade, pertence a esta região de aqui. Então, eu consigo observar que estas partículas, aqui está, esta escala é 100 nanômetros, 200 nanômetros, perdão, 100 nanômetros, consigo observar que há uma rugosidade, né? Parece que fosse, assim, tem um aspecto poroso, né? Parece uma esponja isto. E se eu levar isso, esta ampliação maior, estas partes de aqui, esta rugosidade, são os poros mesmo, tá? E eu confirmo que eles não são poros que atravessam a partícula, porque não aparecem listras, como, por exemplo, eu apresentei na sílica mesoporosa MCM41, que vocês devem lembrar da aula passada e de outras aulas, que aparecem listras bem bonitinhas, porque você vê que o poro atravessa. Não, este poro não atravessa. Então, confirma que este poro ele tem um fundo. E esse fundo, pelas características da isoterma, que não deu esterese, esse fundo é um fundo hemisférico, é um tipo de poro cilíndrico parecido com um tubo de ensaio. Tá? Então, isto nos deixa em evidência que há uma porosidade na amostra. Percebe-se claramente a porosidade. Não é um aspecto assim mais sólido, né? Uma superfície lisa, não, uma superfície com tonalidades de cinza, claro e escuro, que indica os poros. Tá? E só considerando 20 nanômetros, perdão, 20 Angstroms equivale a 0,2 nanômetros, né? Então estaremos nessa faixa mais ou menos, é muito pequeno mesmo, é muito pequeno. Tá? Se fosse um microscópio eletrônico de transmissão de alta resolução, conseguiria se observar claramente isso, ok? Bem claramente isso.